Bueno, hoy está con nosotros Pastor Andrés Ribeiro. Por favor, Pastor. Pastor Andrés Ribeiro va a estar con nosotros trayendo la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Como costumbre nuestra, vamos a orar por el siervo del Señor. Amén. Padre Santo, te alabamos mucho, Señor, por la vida de tu siervo, Señor, por él estar aquí con nosotros. Señor, te pido que tú puedas bendecir a él, a su familia, bendícelos, ayúdalos, Señor, prospéralos, Señor, en todo que ponga las manos para hacer. Te pido que tú puedas prosperar su vida. Te pido, Señor, que tú puedas usarlo como una herramienta para traer tu mensaje a cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Graças a Deus, graça e paz, amados. Graça e paz, amados hermanos. Como ainda não falo espanhol, o pastor Túlio vai me traduzir. Como todavía no habla español, Pastor Tulio me va a traducir. Abre sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 1. Abra su Biblia en Génesis capítulo 1, A partir do versículo a 26. partir del 26. Gênesis 1, 26. Génesis 1, 26. Estou muito feliz com o privilégio de retornar e ver os irmãos. Estoy muy contento de volver aquí y ver otra vez los hermanos. É sempre muito bom a alegria e a graça com quem me recebe. Siempre la alegría mucha como me reciben. Gênesis 1, 26 até o 31. Génesis 1, 26 hasta el 31. Está escrito assim. Así dice. Eu posso ler tudo em português depois. Ou então, se quiser, eu leio em espanhol. Já está lá na tela. Então. Entonces dijo Dios: hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Sigue? Hasta el 31. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Después dijo Dios: mirad, os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, así como todo árbol que hay fruto y da semilla, de todo esto podréis comer. Pero a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos, a todos los que tienen vida y se arrastran sobre la tierra, les doy toda planta verde para comer. Y fue así. Y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Amém. Quando nós vamos falar sobre guerras e batalhas espirituais, Cuando vamos a hablar sobre guerra y batalla espiritual, precisamos entender sobre o que estamos lutando. necesitamos entender contra qué estamos peleando, Pelo que estamos lutando. por qué estamos luchando. Quando entendemos essas coisas, Cuando lo entendemos, lutamos e vencemos. luchamos y vencemos. Quando Deus criou a terra, Cuando Dios creó la tierra, Ele entregou a terra aos homens. Él dio la tierra a los hombres. A terra foi dada a nós por direito de criação. La tierra nos dio por derecho de creación. Quando falamos sobre batalha espiritual, Cuando hablamos de batalla espiritual, estamos falando de uma luta estamos hablando de una lucha onde os espíritos malignos querem tirar de nós donde los espíritus malos quieren sacarnos o direito que temos de viver bem na terra. el derecho de vivir bien en la tierra. Quando Jesus se entregou na cruz, Cuando Jesús se entregó en la cruz, Ele nos deu direito a dois tipos de vida: Él nos dio derecho a dos clases de vida: a vida eterna e a vida em abundância. la vida eterna y la vida abundante. Quando Ele conquistou esse direito de vivermos em abundância, Cuando tenemos el derecho de vivir en abundancia, Ele nos devolveu a palavra de Gênesis 1. Él nos devolvió la palabra de Génesis 1. Então, na cruz do Calvário, Jesus Cristo de Nazaré O sea, en la cruz, Jesucristo de Nazaret nos devolveu a bênção e a promessa de Gênesis 1.
nos devolvió la bendición de la promesa de Génesis 1. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Y sobre eso quiero hablar esa mañana. A terra foi dada a nós La tierra nos fue dada por direito de criação por derecho de creación e por direito de redenção. y por derecho de redención. Amém, irmãos? Amén, hermanos. Quando nós olhamos para a antiga aliança, Cuando miramos el antiguo pacto, nós percebemos que Deus fez o homem com um propósito. vemos que Dios hizo el hombre con un propósito. Quando encontramos o texto de Isaías 66, Cuando vemos Isaías 66, no versículo 1, del versículo 1, percebemos que Isaías diz que a terra é dos homens. vemos que Isaías dice que la tierra es de los hombres. Na realidade, ele diz que a terra é o escabelo dos pés do Senhor. Dice la Biblia que la tierra está bajo los pies del Señor. E essa expressão que Isaías usa sobre a terra ser o escabelo dos pés do Senhor, Y eso que Isaías dice que la tierra está sobre los pies, bajo los pies del Señor, nos dá a ideia de que a terra foi dada para Deus como seu lugar de descanso, ou feita para Deus para ser o seu lugar de descanso. nos parece que Dios hizo la tierra para su lugar de descanso. E Salmos 115, 16, Salmo 115, 16, está escrito que os céus são os céus do Senhor, dice que los cielos son los cielos de Dios, mas a terra foi dada aos filhos dos homens. pero la tierra fue dada a los hijos de los hombres. Quando nós juntamos esses dois textos, Cuando juntamos esos dos textos, percebemos que a terra foi dada aos homens vemos que la tierra fue dada a los hombres para que esses homens cuidem do lugar de descanso de Deus. para que los hombres cuiden del lugar de descanso de Dios. Então a terra é um lugar precioso para Deus. O sea, la tierra es un lugar precioso para Dios. Deus fez a terra de maneira especial Dios hizo la tierra de una forma especial e entregou àqueles que Ele criou y la dio a aquellos que Él los creó para que esses cuidem desse lugar especial para para Deus. que ellos cuiden de ese lugar especial para Dios. E nós percebemos que desde o Jardim do Éden, Y vemos que desde el jardín del Edén, a serpente, que Apocalipse chama de dragão e Satanás, la serpiente que la Biblia llama de Satanás, el dragón, está tentando roubar de nós o direito sobre a terra. tenta robar de nosotros el derecho de la tierra. Quando a serpente olha para Adão em Gênesis, Cuando la serpiente mira a Adán en Génesis, ela vê tudo que ele tem direito sobre a terra, ella ve todo lo que él tiene derecho en la tierra, ela começa a tentar usurpar ou roubar o homem desse direito. empieza a sacar y a robar al hombre ese derecho E ela faz uma proposta ao homem, y hace una propuesta al hombre de que esse homem comesse do fruto, de que ese hombre comiera del fruto para que ele soubesse e conhecesse todas as coisas. para que él pudiera conocer todas las cosas. Só que isso era uma mentira, Pero eso era una mentira, porque Deus já tinha dado ao homem todo o conhecimento que precisava. porque Dios había dado al hombre todo el conocimiento que necesitaba. Mas o homem cair nesse pecado, Pero el hombre caer en ese pecado da sedução de querer ter mais, de la seducción de querer tener más, na sedução de poder mais, en la seducción de poder tener más, hacer fez más, com que essa legalidade hizo con esa legalidad trouxesse sobre o homem condenação. trajera sobre el hombre condenación. A primeira estratégia que o diabo usa na batalha espiritual La primera estrategia que el diablo usa en la batalla espiritual é fazer com que caiamos na tentação e nas seduções. es que podamos caer en la tentación de la seducción. Só existe batalha espiritual vencida pelos espíritos malignos Solo hay batalla espiritual vencida por los espíritus malignos quando nós caímos nas seduções, cuando caemos en la seducción, quando nós damos as nossas legalidades. cuando damos legalidad. A partir do momento em que Adão come do fruto, A partir del instante que Adán come del fruto, automaticamente a promessa é destituída. automáticamente la promesa es sacada, Porque não existe promessa sem princípio. porque no hay promesa sin principios, Não existe promessa sem no hay obediência. promesa sin obediencia. Muitas coisas que Deus tem falado conosco não se cumprem Muchas cosas que Dios ha hablado con nosotros
nosotros no suceden por causa das legalidades que nós cometemos, por las legalidades que hacemos, por causa da sedução que cedemos. por la seducción que tenemos. Então, quando o diabo tentou a Adão e a Eva, O sea, cuando el diablo le puso la tentación en Adán y Eva, e eles caíram comendo do fruto, y ellos cayeron en la tentación comiendo del fruto, coisa que Deus disse para não fazer, cosa que Dios les dijo que no hiciera, toda a promessa que havia sobre eles de governar sobre a terra toda la promesa que había sobre gobernar en la tierra foi destituída, foi caída. fue sacada, cayó. Então, quando esse homem sai dessa posição de governante da terra, O sea, cuando el hombre sale de la posición de gobernante de la tierra, em vez de governar sobre a terra, ele passa a ser governado por al ela. revés de gobernar la tierra, él pasa a ser gobernado por ella. Então, as doenças, Las enfermedades, as dores, los dolores, a fome, el hambre, a miséria, la miseria, as guerras las guerras e todos os males da terra y todos los males de la tierra passam a dominar o homem. pasan a dominar al hombre. O homem foi criado para dominar. El hombre fue creado para dominar. Deus entregou a terra para que o homem governasse sobre ela. Dios entregó la tierra para que el hombre gobernara sobre ella. Mas quando o homem deu a sua legalidade, Pero cuando el hombre dio la legalidad, quando o homem caiu no pecado, cuando el hombre cayó en el pecado, tudo que Deus havia entregado em suas mãos todo que Dios le había dado en sus manos foi tomado pela serpente fue sacado por la serpiente por causa do pecado. por causa del pecado. Então só existe a entrada de espíritos O malignos sea, solo hay la entrada de espíritus malignos na vida de uma en pessoa la vida de una persona quando ela permite que isso aconteça cuando ella deja que eso pase por intermédio dos pecados. por los pecados. Então toda a batalha espiritual O sea, toda batalla espiritual é uma luta es una lucha que o diabo tem que el diablo tiene contra nós contra nosotros para tomar de nós para sacar de nosotros aquilo que Deus nos entregou. lo que Dios nos ha dado. E a primeira coisa que ele quer tomar de nós Y la primera cosa que Él quiere sacar de é a nosotros vida em abundância, es la vida en abundancia até que ele consiga. hasta que Él logre E ele continua lutando y Él sigue luchando para nos tentar tirar o direito à vida eterna. para sacarnos el derecho de la vida eterna. Por isso que congregamos, Por eso estamos en la iglesia, por isso nos reunimos, por eso nos reunimos, para sermos fortalecidos, para ser fortalecidos, para sermos para encorajados, tener coraje, para que continuemos a lutar para continuar a luchar pelo direito à vida em abundância del derecho de vida en e abundancia preservar a vida eterna. y continuarla con la vida eterna. Então, quando falamos sobre esta batalha, Cuando hablamos de esa batalla, pelo que estamos ¿por lutando? lo que estamos peleando? Por que estamos lutando? ¿Por qué estamos luchando? Porque Deus nos fez uma promessa. Porque Dios nos prometió. E estamos lutando Y estamos luchando porque esse é o nosso direito. porque ese es nuestro derecho. Então, quando o homem foi criado, O sea, cuando el hombre fue creado, o Senhor disse: el Señor dijo, a terra é sua. la tierra es tuya. Quantos podem dar um glória a Deus por ¿Cómo isso? puede darle gloria a Dios por eso? Porque a terra é sua. Porque la tierra es tuya. O Senhor te deu a terra. El Señor te la dio la tierra. Em Salmo 115, Salmo 115, 16, 16. você pode colocar o texto, Josué, para mim? ¿Puede por favor poner Salmos? Salmo 115, 16. Leia para nós, pastor Túlio. Sí. Bendecirás a los Não, diz aí. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Ou seja, a terra é dos filhos dos homens, Lá. ou em algumas versões, dos filhos de Deus. La tierra es de los hijos de los hombres, o sea, los hijos de Dios. Então, quando você entende isso, O sea, cuando entiendes eso, nós começamos a perceber que algumas coisas estão fora do lugar. empezamos a notar que algunas cosas están malas. Quando Deus diz que a terra é minha, Cuando Dios dice que la tierra es mía, mas eu passo por situações extremas de dificuldade e provações na terra, o sea, y cuando paso por dificultades grandes aquí en la tierra, eu começo a perceber que algumas coisas estão fora do lugar. empiezo a notar que algo está mal.
eu começo a olhar para a minha vida e percebo que algumas coisas não estão se encaixando. Miro para mi vida y veo que algunas cosas no están encajándose. Então isso traz um despertamento. Eso trae un despertamiento. Se Ele me deu o direito de viver em abundância na terra, Si Él me dio el derecho de vivir en abundancia en la tierra, por que algumas enfermidades estão consumindo meu corpo? ¿por qué algunas enfermedades me están llenando el cuerpo? Se Ele me deu o direito de viver uma vida em abundância na terra, Si Él me dio el derecho de vivir en abundancia en la tierra, por que eu percebo que algumas portas estão fechadas e não se abrem para mim? ¿por qué noto que algunas puertas están cerradas y no se abren para mí? Se Ele me deu o direito de viver uma vida em abundância na terra, Si Él me dio el derecho de vivir una vida abundante en la tierra, por que parece que nada está dando certo para mim? ¿por qué parece que nada funciona para mí? Por que a Bíblia vai dizer que a terra jaz no maligno? Porque la Biblia dice que la tierra pertenece al maligno E que ele é o príncipe deste y mundo. que Él es el príncipe de ese mundo. Se a terra foi dada para nós. Si la tierra fue dada a nosotros. Você nunca se questionou isso? ¿Nunca te preguntaste eso? Se a terra foi dada para nós, Si la tierra fue dada a nosotros, se a terra é nossa, si la tierra es nuestra, por que a Bíblia também diz porque la Biblia también dice que o mundo jaz no maligno? que el mundo yace en el E maligno que ele é o príncipe deste y mundo? que Él es el príncipe de ese mundo. Isso acontece. Eso pasa, Isso muda, isso tem uma transformação eso cambia quando o homem come do fruto. cuando el hombre come del fruto. E a partir do momento em que o homem sai da posição que Deus o colocou, Y a partir del momento que el hombre sale del lugar que Dios lo puso, que Deus o criou para ser, que Dios lo creó para estar, automaticamente automáticamente aquilo que Deus o entregou lo que Dios le ha dado é tomado pelos espíritos malignos. es sacado por los espíritus malignos. E agora na antiga aliança, Y ahora en el antiguo pacto nós vamos perceber vamos a notar que tudo que o homem tinha de direito que todo lo que el hombre tenía en derecho se volta contra ele. se torna en contra de él. As promessas sobre a família, Las promesas de la familia, as promessas financeiras, las promesas as financieras, promessas sobre a saúde, las promesas de salud, tudo que era a favor do homem, todo que era en favor del hombre, os espíritos malignos fazem ser contra eles. los espíritus malignos hacen contra ellos. Quando Jesus se manifesta na terra, Cuando Jesús viene a la tierra, em Efésios 3, o apóstolo Paulo chama do plano secreto de Deus. Efesios dice que es el plan secreto de Dios. Quando Jesus se manifesta, Cuando Jesús se manifiesta, uma das coisas que ele faz una de las cosas que Él hace é nos devolver a autoridade es devolvernos la autoridad sobre a terra. sobre la tierra. Lá em Lucas, no capítulo 10, En Lucas capítulo 10, Jesus reúne seus 70 discípulos Jesús reúne 70 discípulos e diz para esses discípulos que estava devolvendo a autoridade, y les dice que les estaba dando otra vez la autoridad que ele havia recebido do Pai. que Él había recibido del Padre. Jesus compartilha com seus discípulos Jesús comparte con sus discípulos a autoridade que ele havia recebido la do autoridad Pai. que Él había recibido del Padre. No Antigo Pacto, En el antiguo pacto nós vamos perceber que o homem andou dominado pelo diabo vamos a notar que el hombre estaba dominado por el diablo por causa de seus pecados. por causa de sus pecados. Mas agora, a partir de Jesus, Pero a partir de Jesús, independente dos pecados que esse homem cometeu, independiente de los pecados que Él ha cometido, depois que ele encontra com a graça de Deus, después que Él encuentra con la gracia de Dios, Jesus restitui a esses homens a autoridade que lhes foi roubada. Jesús restituye a los hombres la autoridad que les fue Você robada. pode dar graças a Deus por Puede isso? decir gracias a Dios por eso. Então, tudo que havia sido roubado de nós, O sea, todo lo que había sido robado de o nosotros, direito de viver em abundância na terra, el derecho de vivir en abundancia en la tierra, em Jesus os homens foram restituídos. en Jesús fuimos restituidos.
Quando houve essa restituição de autoridade, cuando hubo la restitución de autoridad, esses homens que antes dominados, esos hombres que antes eran dominados, agora têm a oportunidade de dominar, ahora tienen la oportunidad de dominar, de cumprir aquilo que Salmos 115:16 diz, de cumplir lo que Salmo 115:16 dice, dominarem a terra, dominar la tierra, exercerem autoridade ejercer sobre a terra. autoridad sobre la tierra. Quando olhamos para Lucas 4, Cuando miramos a Lucas 4, Satanás vai dizer para Jesus no deserto: Satanás dice para Jesús en el desierto, se você se dobrar diante de mim si te doblares ante mí e me adorar, y a me adorares, eu te dou a glória dos reinos que eu recebi. yo te doy la gloria de los reinos que recibí. Mas que glória Satanás está oferecendo a Jesus? Pero qué gloria Satanás está ofreciendo a Jesús, Se Deus não lhe entregou glória alguma, si Dios no le dio gloria alguna. que glória Satanás está oferecendo a Jesus? ¿Qué gloria Satanás está ofreciendo a Jesús? Se na Bíblia não há um texto que fala sobre essa glória dos reinos. Si no hay ni un texto en la Biblia que habla de la gloria de Satanás. Quando Satanás oferece essa glória a Jesus, Cuando él ofrece esa gloria a Jesús, ele está falando sobre o direito sobre a terra él está hablando del derecho sobre la tierra que era de Adão, que era de Adán, que foi perdido que fue perdido por causa do pecado. por causa del pecado. E Jesus não cedeu. Y Jesús no dejó de E menos. Jesus não cedeu à tentação. Y Jesús no cedió a la tentación. Porque Jesus conhece o Pai que tem. Porque Jesús conoce el Padre que tiene. Jesus conhece a verdade. Jesús conoce la verdad. E Jesus não cede à tentação. Y Jesús no se deja caer por la tentación. E quando nós olhamos para Lucas 10 Y novamente, cuando miramos otra vez a Lucas 10, embora Jesus não tenha cedido à mentira de Satanás, mismo que Jesús no ha dejado entrar en la mentira de Satanás, ele, pela verdade de saber quem era, él por la verdad de saber quién era, ele divide, compartilha com os homens él comparte con los hombres a autoridade que ele tinha no Pai. la autoridad que él tenía en el Padre. Satanás queria que Jesus cedesse, Satanás quería que Jesús cediera, como Adão cedeu, como Adán lo hizo, como Eva cedeu. como Eva lo hizo. Mas Jesus não cedeu. Pero Jesús no dejó. Mas ao contrário, Para el revés, reuniu os homens reunió a los e hombres compartilhou com os y homens compartió con los hombres a autoridade que recebeu do la Pai. autoridad que él recibió del Padre. Então, em Lucas 10, tudo que estava fora do lugar O sea, en Lucas 10, todo que estaba fuera de su lugar voltou para o seu devido lugar. volvió para su lugar. Porque nós estávamos no Éden, Porque estábamos en Edén, governando com Deus. gobernando con Dios. O pecado nos tirou deste lugar. El pecado nos sacó de ese lugar. E nós que governávamos, Y antes gobernábamos, passamos a ser governados. ahora somos gobernados. Mas agora em Jesus, Pero ahora en Jesús, o diabo que estava sobre nós, el diablo que estaba sobre nosotros, dominando, dominando, oprimindo. oprimiendo. Você lembra de Jó? ¿Te acuerdas de Job? Você lembra o que Satanás fez a Jó? ¿Te acuerdas lo que Satanás hizo a Job? Destruiu sua família, Destruyó su familia, matou seus filhos, mató sus hijos, colocou tumores em seu corpo. puso enfermedad en su cuerpo. Satanás destruiu a vida de Jó. Satanás destruyó la vida de Job. Tudo que aconteceu com Jó, Todo lo que pasó con Job embora permissão de era Deus, permisión de Dios, foram obras do diabo. fueron obras del diablo. Então Satanás era o responsável Satanás era el responsable de todas as calamidades, de todas las calamidades, de todas as doenças, todas las de enfermedades, toda destruição toda destrucción que o homem vivia que el hombre vivía por causa do pecado. por causa del pecado. Mas agora em Jesus, Pero ahora en Jesús, a partir de Lucas 10, a partir de Lucas 10, quando Jesus devolve essa autoridade para os homens, cuando Jesús devuelve la autoridad para los hombres que estavam sendo dominados por Satanás, los hombres que eran dominados por Satanás, saem debaixo dessa autoridade diabólica salen debajo de la autoridad diabólica e voltam novamente à sua posição original de autoridade. y vuelven a su posición de autoridad. Então tudo que estava nos dominando
dominando, o sea, todo lo que nos estaba dominando, as trevas que estavam nos dominando, las tinieblas que nos dominaban, agora estão sujeitas a nós mais uma vez. ahora están sujetas a nosotros una vez más. Nós não precisamos nos submeter mais às obras do diabo. No necesitamos someternos a las obras del diablo. Nós não precisamos mais enfrentar as enfermidades colocadas no corpo pelo diabo. No necesitamos enfrentar las enfermedades en el cuerpo puestas por el diablo. Nós não precisamos mais nos submeter às obras de feitiçaria. No necesitamos someternos a las obras de hechicería. Nós não precisamos mais nos sujeitar à opressão diabólica. No necesitamos sujetarnos a la opresión Porque diabólica. em Jesus as coisas foram colocadas no lugar. Porque en Jesús las cosas fueron puestas en su debido lugar. Lucas 10 continua dizendo Lucas 10 sigue hablando que quando Jesus enviou seus discípulos com a sua autoridade, cuando Jesús envió a sus discípulos con su autoridad, ele viu Satanás caindo do céu como um raio. él vio a Satanás cayendo del cielo como un rayo. Então Deus colocou Satã O sea, Dios puso a Satanás em seu devido lugar en su lugar quando restaurou a autoridade dos homens. cuando restauró la autoridad de los hombres. Por que eu estou dizendo isso? ¿Por qué digo eso? Porque por muito tempo em nossa vida Porque mucho tiempo en nuestras vidas nós nos acostumamos com o mal. nos acostumbramos con el mal, Nos acostumamos com as dificuldades. nos acostumbramos con las dificultades, Nos acostumamos com os vícios. nos acostumbramos con los vicios, Nos acostumamos com o mau casamento. nos acostumbramos con una pareja mal, Nos acostumamos com a situação caótica da nossa casa. nos acostumbramos con los problemas de nuestra casa, Nos acostumamos com as situações que estavam nos sugando as energias. nos acostumbramos con las situaciones que nos estaba sacando energía E nós achamos que é isso que nós tínhamos para viver. y parecíamos que eso estaba normal para vivir así. Nós nos acostumamos. Nos acostumbramos E quando nós vamos orar por essas y coisas, cuando vamos a mirar eso, nos tornamos incrédulos. no creemos E nós dizemos, será realmente que as coisas vão mudar? y pensamos, ¿será que las cosas en verdad van a cambiar? Será que realmente Deus tem algo diferente para mim? ¿Será que Dios tiene algo diferente para mí? Será que realmente essa não deveria ser a vida que eu deveria viver? ¿Será que esa era la vida que yo tenía que vivir? Então nós nos acostumamos, Y nos acostumbramos, nos adaptamos. nos adaptamos. E quando isso acontece, Cuando eso sucede, nós menosprezamos, menospreciamos, diminuímos disminuimos o poder e a autoridade el poder y la autoridad que há no nome do Senhor. que hay en el nombre del Señor. Nós passamos a ter medo, Pasamos a tener miedo, temos medo do mal, tenemos miedo del mal, temos medo do diabo, miedo del diablo, temos medo das situações difíceis, tenemos miedo de situaciones porque difíciles, nos esquecemos porque nos olvidamos que na realidade tudo de mal que acontece que en realidad todo mal que sucede na terra en la tierra é fruto da omissão da nossa autoridade. es fruto de omisión de nuestra autoridad. Quanto mais omissos nós somos Cuanto más omisos somos na nossa fé e na en nossa autoridade, en nuestra fe y autoridad, mais avança o império das trevas. más el imperio del diablo crece. Mas quanto mais posicionados, Pero cuando más posicionados, santificados santificados e ousados nós somos, y osados somos, mais recua o império das trevas. más el imperio de las tinieblas sale. Então, na nossa casa, O sea, en nuestra casa, na nossa vida, en nuestra vida, na nossa família, en nuestra familia, o que está faltando lo que falta é a ousadia la osadía de nós de entendermos entendermos que a terra foi criada que la tierra fue creada e dada a nós. y dada a E nosotros. toda Y autoridade toda autoridad sobre a terra sobre la tierra é um dom de Deus, es un don de Dios, uma dádiva de Deus, una dádiva de Dios, para que nós para que nosotros vivamos em abundância podamos nessa vivir en terra. abundancia en la tierra. Então, muitas O vezes, sea, muchas veces as coisas estão fora do lugar, las cosas están mal porque nós não ouvimos o chamado de Jesus porque no escuchamos el llamamiento de Jesús, de ir de ir na sua autoridade, en su autoridad, colocar as coisas que estão fora do poner lugar las cosas que están fuera de su lugar em seu devido lugar. en su debido lugar.
Nós nos acostumamos. Nos acostumbramos. Nós dizemos, deixa do jeito que está. Pensamos, déjalo así nomás. Eu não quero mexer com isso. Yo no quiero tocar en eso. Eu não quero criar expectativas sobre No isso. quiero crear expectativas sobre eso. Todas as vezes que eu pensei que essa situação ia mudar, Todas las veces que pensé que eso iba a cambiar, eu me frustrei. me frustré. Pastor, eu estou decepcionado. Pastor, estoy decepcionado. Por que as coisas na minha vida não mudam? Porque las cosas en mi vida no cambian. Mas você já percebeu o quanto Pero ya notaste lo cuánto nós estamos sem fé? estamos sin fe, Nós estamos sem ousadia? estamos sin osadía, Nós encontramos um enfermo encontramos una persona e enferma nós não temos coragem de declarar cura. y no tenemos coraje de decir la sanidad. Nós encontramos uma opressão Encontramos una opresión e não temos coragem de E não te- ordenar aqueles espíritos para que y saiam. no tenemos coraje para decir que los espíritus salgan. Encontramos alguém oprimido, Encontramos a alguien oprimido, cativo pelas obras do diabo, cautivo por las obras del diablo e não temos coragem de ordenar aqueles espíritos para que saiam. y no tenemos coraje para ordenar que los espíritus salgan. Por que isso está acontecendo? ¿Por qué eso pasa? Porque nos esquecemos Porque nos olvidamos que a palavra de Deus sobre nós que la palabra de Dios sobre nosotros é para quebrar as correntes e as obras do es diabo. para quebrar las corrientes y las obras del diablo. A autoridade que nós recebemos La autoridad que recibimos é para conservar es para conservar o direito que temos el derecho que tenemos de viver uma vida em de abundância vivir una vida en abundancia e conservar a promessa da vida y eterna. conservar la promesa de la vida eterna. Então, quando entendemos isso, O sea, cuando entendemos eso, passamos a dizer: Satanás, nisso aqui você não toca. pasamos a decir, Satanás, en eso tú no tocas. Na minha casa você não toca. En mi casa tú no tocas. No meu ministério você não toca. En mi ministerio tú no tocas. Na minha saúde você não toca. En mi salud tú no tocas. Na minha vida financeira você não toca. En mi vida financiera tú no tocas. Nos meus bens você não toca. En mis bienes tú no tocas. Você não vai destruir o que Deus me deu. No vas a destruir lo que Dios me ha dado. Você não vai roubar as promessas de Deus para minha No vida. vas a robar las promesas de Dios para mi vida. Você não vai acabar com o meu futuro. No vas a destruir mi futuro. Você não vai tomar a vida dos meus filhos. No vas a sacar las vidas de mis hijos. Quando eu entendo quem eu sou, Cuando entiendo quién yo soy, o que eu tenho lo que yo tengo e as promessas que estão sobre mim, y las promesas que están sobre mí, a minha postura muda. mi postura cambia. Nessa manhã, En esa o mañana, que eu quero gerar em você, quiero engendrar en ti, o que Deus está gerando em mim, es lo que Dios puso en mí, é a ousadia la de osadía se posicionar de posicionarse diante das batalhas. delante de las batallas. Houve uma ocasião Hubo una ocasión em que Samuel estava diante de uma crise. en que Samuel estaba delante de una crisis. Um exército muito poderoso Un ejército muy poderoso dos filisteus se levantou contra de Israel. los filisteos se levantó contra Israel. E quando eles estavam vindo contra Israel, Cuando venían en contra de Israel, o povo se desesperou el pueblo quedó desesperado e disse: Samuel, y dijo, Samuel, um exército grandioso está vindo contra un nós. ejército grande viene contra nosotros. E agora o que será de nós? ¿Y ahora qué haremos? E Samuel vai para o Senhor Y Samuel va para el Señor e oferece um sacrifício para Deus. y ofrece un sacrificio para Dios. Samuel sabia quem era. Samuel sabía quién era. Samuel sabia o chamado que tinha. Samuel sabía el llamado que tenía. Samuel sabia quem era para Deus. Samuel sabía que él era para Dios. E não era um exército grandioso de filisteus Y no era un ejército grandioso de filisteos que roubaria de Samuel a convicção que iba a robar de Samuel la convicción de quem ele era diante de Deus. de quién él era delante de Dios. Nas batalhas espirituais, En las batallas espirituales, diante das realidades que estamos enfrentando, delante de la realidad que enfrentamos, o diabo dirá para nós: el diablo nos va a decir, onde está o seu Deus diante de toda a sua luta? ¿dónde está tu Dios delante de toda esa lucha?
Onde está o seu Deus diante de toda a sua necessidade? ¿Dónde está tu Dios delante de tanta necesidad? Será que ele te esqueceu? ¿Será que Él te olvidó? Será que ele não ama você? ¿Será que Él no te ama más? Será que ele não está vendo a sua aflição? ¿Será que Él no ve su aflicción? Então a primeira arma que nós usamos diante de uma batalha espiritual O sea, la primera arma que usamos delante de una batalla espiritual é a convicção que temos pela fé. es la convicción que tenemos por la fe. A terra pode se abalar, La tierra puede abalarse, os céus podem se abalar, los cielos pueden abalarse, mas está escrito que a palavra dele não se abala. pero dice que la palabra de Dios no se abala. Eu não estou convicto por aquilo que os meus olhos estão vendo. No estoy convicto por lo que mis ojos ven. Eu estou convicto sobre aquilo que ele me disse. Estoy convicto por lo que Él me dice. Eu não estou firme naquilo que eu posso No ver, estoy firme por lo que yo veo. mas eu estou firme naquilo que eu creio. Estoy firme sí en lo que yo Se creo. ele disse, ele vai fazer. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Se ele disse que vai acontecer, é porque vai acontecer. Si Él dijo que va a suceder, es porque va a suceder. Então, quando eu estou diante dos meus O inimigos, sea, cuando estoy delante de mis enemigos, eu não vou diante deles no voy delante de ellos com aquilo que eu estou con vendo, lo que estoy mirando, mas eu vou diante pero deles voy delante de ellos com a certeza daquilo que a palavra me diz. con la seguridad de lo que la palabra me dice. Então, na batalha espiritual, En la batalla espiritual, eu nunca vou diante das guerras nunca voy delante de las guerras dizendo: olha, Satanás, diciendo, mira, Satanás, as coisas estão muito difíceis aqui. las cosas están difíciles aquí. Então eu acho melhor nós negociarmos. Entonces mejor que negociemos. Eu te dou isso Yo te doy eso, e você deixa isso. tú dejas aquello. É assim que se faz batalha espiritual? ¿Es así la batalla espiritual? Não. No. Batalha espiritual se La faz. espiritual es hecha. A palavra de Deus me diz isso. La palabra de Dios me dice eso. Uma vida em abundância é direito que eu recebi de Deus. Una vida abundante es un derecho que recibí de Dios. Eu tenho direito a ter saúde no meu corpo. Tengo derecho de tener sanidad en mi cuerpo. Eu tenho direito a ter provisão na minha casa. Tengo derecho de tener provisión en mi casa. Eu tenho direito a trabalhar. Yo tengo el derecho de trabajar. Então as portas que estão fechadas se abrem. Las puertas que están cerradas se abren. Eu tenho direito a ter um ministério frutífero. Tengo derecho de tener un ministerio fructífero. Então na batalha espiritual eu não negocio, La batalla espiritual no hay negociación. porque eu estou convicto daquilo do que a palavra diz. Porque yo sé lo que la palabra dice. Então eu vou para a batalha espiritual Yo voy para la batalla espiritual com uma primeira arma, con la primera arma, a minha convicção, mi convicción, a minha fé. mi fe. Então a sua fé O sea, tu fe é o primeiro instrumento es el primer instrumento da guerra de la guerra que nós vamos lutar. que vamos a pelear. Sem convicção Sin convicción não há vitória. no hay victoria. Samuel sacrifica o Senhor Samuel sacrifica al Señor e o Senhor desce contra os y el filisteus. Señor viene contra los filisteos. E sabe o que acontece? ¿Y sabe lo que pasa? O Senhor oprime os inimigos de Israel. El Señor oprime a los enemigos de Israel. Porque aquilo que antes nos oprimia, Porque antes lo que nos oprimía, agora o Senhor faz com que essas coisas sejam oprimidas. ahora el Señor hace con que esas cosas sean oprimidas. Quando você se posiciona em fé, Cuando tú te posicionas en fe, aquilo que te perseguia, lo que te perseguía você antes, acredita em palavras proféticas? ¿tú crees en la profecía? Então receba agora, Reciba ahora, a partir de a agora, partir de ahora, tudo que te perseguia, todo lo que te perseguía, tudo que te todo lo oprimia, que te oprimía, o Senhor faz com que as coisas mudem. el Señor hace con que cambie. O que te oprimia passa a ser Lo que oprimido. te oprimía pasa a ser oprimido. O que te perseguia passa a ser Lo que te perseguido. perseguía pasa a ser perseguido. O que te causava medo agora tem medo de Lo que você. te causaba miedo ahora tiene miedo de ti. Por causa da autoridade espiritual Por que la você autoridad tem. espiritual que tienes.
Então hoje eu quero encorajá-lo Ahora hoy quiero darte coraje a olhar para a palavra de Deus para mirar la palabra de Dios e encontrar na palavra de Deus y encontrar en la palabra de Dios a segunda arma la segunda arma para a batalha para la espiritual, batalla espiritual, a coragem. el coraje. A primeira é a convicção e La a fé, primera es la convicción e a segunda é a y coragem. el segundo es el coraje. Não se faz No se hace batalha espiritual batalla espiritual sem coragem sin coraje para profetizar. para profetizar. Lembro de um profeta Me hace acordar un profeta chamado Ezequiel, llamado Ezequiel que diante de um vale que delante de un valle de ossos que estava sequíssimo, de huesos sequísimos, ele disse, él dijo, guiado pelo Senhor, guiado por el Señor, ele disse, él dijo, vale de ossos sequíssimos, valle de huesos sequísimos, ouça a palavra do Senhor. escuche la palabra del E Señor. quando ele profetizou, Y cuando él profetizó, houve um grande reboliço, hubo un gran movimiento, um grande reboliço. un gran movimiento. E sabe o que quer dizer um grande reboliço? ¿Y sabe qué es un gran movimiento? É um grande reboliço. Es un gran movimiento. Dá medo, Da miedo, as coisas mudam, las cosas cambian, as coisas se transformam. las cosas cambian. O que era deixa de Lo ser, que era pasa a no ser más. o que não era passa a ser. Lo que no era pasa a ser. Os de perto vão para longe, Los de cerca van para lejos, os de longe vêm para perto. los de lejos vienen para O cerca. que estava morto vive. Lo que era muerto da vida, Quando você tem ousadia para profetizar a palavra de Deus, cuando tienes osadía para profetizar la palabra de Dios, as coisas mudam. las cosas cambian. Por isso você precisa de coragem, Por eso tú necesitas coraje, porque tudo que muda porque todo que cambia, ou tudo que exige mudança o todo que hay que tener cambio, vai exigir de você coragem, va a exigir de ti coraje. porque mudar é um desafio. Porque cambiar es un desafío. Mudar é um desafio. Cambiar es un desafío. Mudar é difícil. Cambiar es difícil. Por isso vamos precisar de coragem. Por eso necesitamos coraje. Então a nossa ousadia O sea, nuestra osadía para profetizar para profetizar precisa da nossa coragem, necesita de nuestro coraje para entender para entender que as mudanças serão que los cambios serán significativas, significativos, serão grandiosas serán grandes diante daquilo que eu vou começar a anunciar. delante de lo que yo voy a empezar a anunciar. Uma pergunta que eu tenho a você: Una pregunta para ti. você está preparado para as mudanças na sua casa? ¿Estás preparado para los cambios en su casa? Você está preparado para mudanças no seu casamento? ¿Estás preparado para los cambios en su casamiento? Você está preparado para as mudanças na sua vida ¿Está profissional? preparado para los cambios en su vida profesional? Você está preparado para as mudanças no seu ciclo de amizades? ¿Estás preparado para su cambio en sus ciclos de amistad? Porque às vezes nós dizemos que queremos, Porque a veces decimos que queremos, mas na hora que as coisas começam a mudar, pero en la hora que las cosas empiezan a cambiar, nós dizemos: Deus, decimos, Dios, por que desse reboliço? ¿por qué ese cambio? E o Senhor está dizendo: você profetizou, Tú has profetizado, você orou, tú has orado, você disse, tú dijiste, e eu estou fazendo yo estoy haciendo de acordo com aquilo que você profetizou, conforme lo que tú has profetizado, daquilo que eu coloquei no seu lo coração. que yo puse en tu corazón. Você já percebeu que dá medo às vezes ¿Ya notaste que a veces da miedo no mover do Senhor na nossa vida? el mover de Dios en nuestras vidas? Mas Ele está fazendo. Pero Él está haciendo. Então a autoridade que nós O recebemos sea, la autoridad que recibimos é poder para transformar os ossos secos es poder para cambiar los huesos secos em um grande exército. en un gran ejército. Tudo que estava morto, Todo lo que estaba muerto, ressequido, seco. tudo que estava de alguma forma travado Todo lo que estaba parado em nossa vida, en nuestra vida, tudo que estava cativo, todo lo que estaba cautivo, amarrado, atado, travado, parado, será liberado será liberado a através da ousadia, través de la da osadía y coragem del coraje que nós que teremos tendremos para declarar a palavra de para Deus. declarar la palabra de Dios. Amém, irmãos? Amén, hermanos.
Então, nós estamos em guerra. O sea, nosotros estamos en guerra. E o que o diabo quer? Y lo que el diablo quiere, O nosso direito sobre a terra. nuestro derecho sobre la tierra. Deus não está em guerra. Dios no está en guerra. Não existe guerra entre Deus e o diabo. No hay guerra entre Dios y el diablo. Na cruz do Calvário, En la cruz del Calvario, a guerra entre bem e mal la guerra entre bien y mal foi vencida. fue vencida. Jesus triunfou Jesús ha triunfado sobre os espíritos malignos. sobre los espíritus malos Na cruz. en la cruz. Onde está a guerra então? ¿Dónde está la guerra entonces? A guerra está entre nós La guerra está en e os nosotros, espíritos malignos. entre nosotros y los espíritus malos. O diabo quer El diablo quiere o nosso direito sobre a terra. nuestro derecho sobre la tierra. Ele quer a nossa promessa. Él quiere nuestra promesa. Ele quer aquilo que Deus nos entregou. Él quiere lo que Dios nos ha dado. Ele quer o seu direito de viver bem. Él quiere tu derecho de vivir bien. Ele quer a alegria do seu Él casamento. quiere la alegría de tu casamiento. Ele quer a alegria dos seus filhos. Él quiere la alegría de tus hijos. Ele quer a sua saúde. Él quiere tu salud. Então ele luta com você, Él lucha contigo, contra você, contra ti, para ter aquilo que você tem. para tener lo que tú tienes. É por isso que precisamos estar atentos Por eso necesitamos estar com atentos todas as seduções, con todas seducciones, com todas as con todas tentações, tentaciones, porque o diabo vence uma batalha porque el diablo vence una batalla quando nós caímos nas legalidades. cuando caemos de la legalidad. E aí nós começamos a ver Ya empezamos a ver as portas fechando, las puertas cerrando, os caminhos embaraçando, los caminos travando, amarrados. amarrados. Aí nós começamos a ver as coisas ficando difíceis, Empezamos a ver las cosas difíciles, porque às vezes cedemos. porque a veces cedemos. É por isso que precisamos ter ouvidos sensíveis Por eso necesitamos tener el oído sensible para ouvir a voz do Senhor. para escuchar la voz del Señor. Quando Ele vai nos dizer, aqui não é o caminho. Cuando Él nos dice, aquí no es el camino, Isso aqui não é para você. eso aquí no es para ti, Essa vida não é para você. esa vida no es para ti, Não é para que você viva desse jeito. no es para que tú vivas así, Não é para que você haja dessa maneira. no es para que hagas de esa forma. Então, quando nós ouvimos o Senhor, O sea, cuando escuchamos al Señor, nós vivemos em santificação. vivimos en santificación. E santificação Y santificación é a terceira arma es la tercera arma para vencermos uma batalha espiritual. para vencermos una batalla espiritual. Eu tenho convicção, Tengo convicción que é a primeira arma. que la primera arma, Eu tenho a minha segunda arma, yo tengo mi segunda arma, que é a coragem. que es el coraje, E eu tenho a minha terceira arma, y el tercera arma, que é a santificação. que es la santificación. Sem a paz com todos Seguir la paz con todos e a y santificação, la santificación, ninguém vê a Deus. la cual nadie verá a Dios. Da mesma forma, De igual forma, a santificação la santificación define o nosso nível de vitória. define nuestras victorias. É impossível você dizer aos espíritos malignos: Es imposible decir a los espíritus malignos, saiam da minha vida. sal de mi vida, Se você tem portas abertas para eles. si tú tienes puertas abiertas para Él. Então eu digo aos espíritos malignos: deixem a minha vida. O sea, yo digo a los espíritus malignos, dejen mi vida, E eles vão embora y ellos se van quando não existe direitos cuando no hay derechos para que eles estejam operando. para que ellos estén obrando. Como nós vencemos as batalhas espirituais? ¿Cómo vencemos batallas espirituales? Quando nós colocamos diante do Senhor Cuando ponemos delante del Señor todos os nossos pecados. todos nuestros pecados, Quando confessamos nossas queixas. cuando confesamos nuestros problemas, Quando corrigimos os nossos caminhos. cuando corregimos nuestros caminos. Assim, Así, toda tentativa do diabo contra nós todo lo que el diablo intente contra nosotros será inválida. será invalidado, Não terá efeito. no tendrá efecto. Ele virá contra nós por um caminho, Él vendrá contra nosotros por un camino, mas fugirá de nós por 7 caminhos. pero huirá por nosotros por 7 caminos. E ele tentará tudo. Y Él va a intentar todo. E ele vai fazer muitas coisas Y Él va a hacer muchas cosas para destruir você. para destruir a ti. Mas nenhuma dessas coisas Pero ni una de esas cosas será capaz de parar você. será capaz de parar a ti. Ele vai levantar pessoas Él va a levantar personas para falar mal de você. para hablar mal de ti. Ele vai usar
usar pessoas, Va a usar personas para fazer obras de feitiçaria para contra hacer você. obras de hechicería contra ti. Ele vai levantar pessoas Él va a levantar personas para amaldiçoar você. para maldecir a ti. Mas todas essas tentativas Pero esas todas tentativas serão inúteis, serán inútiles, serão inválidas, serán inválidas. porque alguém que está cheio de fé, Porque alguien que está lleno de fe, coragem coraje, e santificação santificación, não cai nos embaraços do inimigo. no cae en las trampas del maligno. Quem está cheio do Espírito Santo Que está lleno del Espíritu Santo e segue as direções de y Deus sigue las direcciones de Dios, não vive impedido na sua vida. no vive la vida parada. Então, nessa manhã, Por eso en esta mañana o Senhor está nos lembrando: el Señor nos hace acordar, nós estamos em guerra. estamos en guerra. Nós não estamos num parque de diversão. No estamos en un parque de diversiones. Nós estamos em batalha. Estamos en batalla. E o diabo quer tudo que você tem, Y el diablo quiere todo lo que tú tienes, principalmente principalmente o seu direito de viver em abundância, tu derecho de vivir abundantemente, o teu direito de viver a alegria no Espírito. tu derecho de vivir la alegría en el Espíritu. O diabo quer que você viva triste. Él quiere que tú vivas triste. Ele quer que você viva sem esperança. Él quiere que tú vivas sin esperanza. A pior coisa que tem Lo peor que hay é um crente sem esperança, es un cristiano sin esperanza, um crente cheio de medo, un cristiano lleno de miedo, um crente sem fé, un cristiano sin fe, porque o que nos diferencia do mundo porque lo que nos hace diferentes del mundo é justamente a nossa es exactamente nuestra esperança. esperanza. Você conversa com o ímpio Conversas con el impío e ele diz: y él te dice, nada vai melhorar. nada va a cambiar. Tudo é motivo para que ele murmure. Todo es motivo para reclamar. Mas quando você conversa com um crente, Pero cuando conversas con un cristiano, ele diz: essa luta vai passar, él te dice, esa lucha va a pasar, essa prova vai esa passar. prueba va a pasar. Ele olha com os olhos espirituais Él mira con los ojos espirituales e ele diz o que Jesus disse para Jairo. y él dice lo que Jesús dijo para Jairo, Isso não é para, como Jesus disse para Marta e Maria, perdão. lo que Jesús dijo para Marta y María. Essa morte Esa muerte não é morte, no es muerte, mas é uma situação para a glória de Deus. esa es una situación para la gloria de Dios. Lázaro estava morto Lázaro estaba muerto e Jesus disse: não, descansem, y Jesús dijo, no, pueden descansar, vocês verão a glória de Deus. van a ver la gloria de Dios. Então, um crente, Entonces el cristiano, mesmo quando a situação é impossível, mismo cuando la cosa es imposible, ele conhece o Deus que tem. él conoce el Dios que tiene, Ele conhece as promessas que repousam sobre ele. conoce las promesas que él tiene. Então, quando ele está enfrentando uma O enfermidade, sea, cuando está enfrentando la enfermedad, ainda que o médico diga não tem cura para essa doença, mismo que el médico diga, no hay sanidad, no hay cómo sanar esa enfermedad, o crente olha para as el Escrituras cristiano mira las escrituras e diz: Senhor, y dice, Señor, o que o médico disse lo que el médico dijo não combina no está de acuerdo com aquilo que o Senhor disse. con lo que tú hablas. Então, hoje eu prefiro O sea, hoy yo prefiero ficar com aquilo que o Senhor disse quedar con que el Señor me dice do que com aquilo que os homens disseram. con lo que los hombres dijeron. Então eu me aproprio da sua O palavra sea, yo me apropio de tu e palabra declaro ela sobre y mim. declaro ella sobre mí. Ainda que as pessoas digam: Mismo que las personas digan, a economia nos Estados Unidos não está tão la boa, economía en América no está buena, não é hora de comprar casa, no es hora de comprar casa, não é hora de mudar de carro, no es hora de cambiar el carro, não é hora de no investir. es hora de invertir. Senhor, Señor, eu fico com a sua yo me palavra quiero con tu e palabra com as suas y con promessas. tus promesas. Se na pior fase dessa nação Si en la peor fase de esa nación tu quiseres me dar casa, tú quieres comprar casa, eu quero uma casa. yo quiero una casa, Eu fico com a sua palavra. yo me quedo con tu palabra. Então a batalha espiritual O sea, la palabra espiritual não é vivida por aquilo que os olhos veem. no es vivida por lo que vemos. Senhor, não há jeito para o meu filho. Señor, no hay cómo para mi hijo. Senhor,
eu estou vendo que não há mais o que fazer. Señor, estoy mirando que no hay nada más que puedo hacer. Agora é a hora de fazer batalha espiritual. Ahora es la hora de hacer batalla espiritual. Senhor, meu casamento acabou. Señor, mi casamiento se terminó. Não há jeito para o meu marido. No hay forma para mi esposo. Não há jeito para minha esposa. No hay forma para mi esposa. Senhor, estou abrindo mão. Señor, ya estoy dando de mano. Não! No. É agora que é hora de Es guerrear. la hora que es la hora de Eu guerrear. não faço batalhas por aquilo que vejo, Yo no hago batallas por lo que veo, mas por aquilo que creio. por lo que creo sí. A terra é La nossa tierra es nuestra. por direito de criação Derecho de creación e por direito de redenção. por derecho de redención. Lute pelos seus direitos. Luche por sus derechos. Lute pela sua vida. Luche por su vida. Lute pela sua casa. Luche por su casa. Lute pelo seu Luche por casamento. su casamiento. Lute pela sua saúde. Luche por su salud. Lute pelas promessas de Luche Deus. por las promesas de Faça Dios. guerra pelas promessas de Deus Haga na sua guerra por las vida. promesas de Dios en tu vida. Rompa com os céus fechados. Rompa con los cielos cerrados. Lute. Luche. Lute. Luche. E lute. Y luche. Glória a Gloria a Deus. Dios. Aleluia. E nessa manhã eu quero orar com você. En esta mañana quiero orar por ti. Para que você saia daqui Para que puedas salir de aquí convicto convicto que você está cheio de que autoridade estás lleno de autoridad para lutar para luchar pela vida que Deus preparou para la você. vida que Dios ha preparado para Você ti. pode se colocar em pé? ¿Puede ponerse parado, por favor? Melhor, podemos encerrar com aqueles que quiserem aqui na frente. Los que quieren, vengan aquí adelante Venha, nós vamos orar juntos. y vamos a orar juntos. Aleluia. Aleluya. Que o Senhor seja exaltado. Que el Señor sea exaltado. Pode se aproximar um pouco Venga aquí mais más adelante, por favor, para que todos que quiserem caibam aqui. para que todos puedan estar aquí adelante y los que quieran. Eu quero lembrá-lo Me gustaría recordarle que existe uma vida que hay una vida digna digna para ser vivida para ser vivida por causa do nosso Senhor. por causa de nuestro Señor. Nós podemos viver uma vida Podemos vivir una vida maravilhosa maravillosa no Senhor, en el Señor, mas precisamos lutar por isso. pero necesitamos luchar por eso. Saia daqui Salga de aquí crendo creyendo que há vitória que la victoria para você, para ti, mas você precisa pero tú necesitas lutar luchar para alcançar essa vitória. para conquistar esa victoria, Porque o reino de Deus porque el reino de Dios é tomado por es esforço. tomado por esfuerzo. Então lute, Entonces luche, Pai Celestial. Padre Celestial. Nessa manhã, En esa mañana nós te agradecemos te agradecemos pela sua palavra, por su palabra, pela revelação da sua por la palavra. revelación de tu palabra. Eu oro para que o Senhor encoraje Oro para que Dios dé coraje a todos esses a irmãos, todos los hermanos, para que eles sejam cheios de convicção, para que sean llenos de convicción, para que sejam cheios de ousadia llenos de osadía e para que sejam santos, y santos, para que vençam para que puedan vencer todo o poder do inimigo. todo poder del enemigo. Eu oro, Pai Celestial, Yo oro, Padre Celestial, para que o Senhor revele para que el Señor revele todos os inimigos todos los enemigos que estão lutando contra que eles, están luchando contra que ellos, eles tenham clareza que puedan tener claros de todas as áreas de todas áreas das suas de vidas sus que vidas estão enfrentando que están batalhas. enfrentando batallas. Talvez alguns aqui Quizás algunos aquí estejam enfrentando lutas no casamento estén con luchas en el e casamiento não tenham se dado conta y no percibieron que essas lutas que esas luchas eram eran espirituais. espirituales. Por isso eu te peço, Por eso te pido, mostra hoje muestra hoy aqueles que estavam vivendo lutas financeiras que vivían luchas e não financieras tinham se dado conta y no percibieron que essas que esas lutas luchas eram lutas eran espirituais. luchas Eu espirituales. peço, Te pido, mostra hoje muestra hoy onde existe uma ação donde hay una acción dos espíritos de los malignos espíritus malignos contra o teu povo, contra tu pueblo, e que eles sejam y que ellos encorajados, pueden tener coraje, que eles sejam agora que inspirados sean inspirados e cheios de fé
fé y llenos de fe para exercer a autoridade para espiritual. tener autoridad E que a espiritual. partir de hoje Y que a partir de hoy as coisas comecem a mudar las cosas cambien e eles vejam y ellos vean que o Senhor é que el poderoso Señor es poderoso para fazer infinitamente para hacer mais infinitamente más daquilo que de pensamos, lo que pensamos. pedimos ou imaginamos. ou imaginamos. Assim eu abençoo essa igreja Bendigo esa iglesia para que os teus para que filhos tus hijos vençam todo o poder das venzan trevas. todo poder de las Se tinieblas. haviam obras de feitiçaria, Había obras de hechicería, obras de santeria, obras de santería, obras de magia obras de magia negra contra a vida do teu povo, contra la vida de tu pueblo, usando dessa autoridade espiritual. usando de esa autoridad espiritual. Nós quebramos agora Quebramos ahora na autoridade do nome de la autoridad Jesus. del nombre de Jesús. Se haviam palavras de maldição, Si había palabras de maldición, se haviam palavras de encantamento si había palabras de encantamiento nos ares, nos en los aires, céus, en los cielos, contra os teus filhos, contra tus hijos, contra a casa, contra la casa, contra a família, contra a família, contra o trabalho, contra o trabalho, contra a empresa. contra la empresa, Nós declaramos agora declaramos que ahora, essas palavras perdem força. palabras pierden fuerza, Esses encantamentos caem por terra. encantamientos caigan por tierra, Todas as obras de Satanás todas las obras de Satanás são desfeitas agora. hechas ahora, Tudo que era contra os teus filhos, que era contra tus hijos, tudo que oprimia os teus que filhos, oprimía a sus hijos, tudo que perseguia teus filhos, perseguía a sus hijos, retrocede agora. sale ahora, Tudo que era contra eles, que era contra ellos, volta agora. vuelva ahora, Vai agora embora, sale ahora, pelo nome do en Senhor, nombre del e Señor, para o lugar que Jesus determinar. para el lugar que el Señor diga. As coisas que eram contra Las eles cosas que eran contra ellos se tornam a favor deles sean a agora. favor de ellos ahora. Tudo que estava trabalhando contra, Todo que estaba trabajando en contra, agora trabalha a favor, ahora que trabaja en para a favor, glória de para Deus. gloria de Dios. Por isso nós abençoamos, Por eso bendecimos, profetizamos profetizamos que a partir de hoje que a partir de hoy muitos testemunhos chegarão. muchos testimonios van a E llegar. na próxima semana já Próxima semana ya nós veremos veremos mover, el mover, grande mover un gran mover da parte do de Senhor la parte del em Señor todas essas en vidas. todas esas vidas. Oramos em nome de Jesus. de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Você pode aplaudir a Un Jesus. aplauso al Señor. Aleluya. Que Dios te bendiga. Que tú puedas tener coraje esta semana para declarar, para profetizar, para expulsar, para que tú tengas victoria con la vida abundante que Dios te da. Señor, te pido, Señor, una semana maravillosa para cada cual aquí. Bendícenos, es lo que te pido en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría de hacer la declaración para los hombres, para las mujeres. Hay que declarar, hay que hablar. En el mundo espiritual tú tienes que declarar. Y ahora los hombres, ¿dónde está ahí? Los hombres declaran la bendición para tu familia. Las mujeres declaran la bendición para tu familia. Amén. Gloria a Dios. Hombres conmigo. Que Dios bendiga a mi esposa. Hombres con fuerza. Hombres. Otra vez. Fuerte. Que Dios bendiga a mi esposa. Ahí sí. Que Dios bendiga a nuestros hijos. Que Dios bendiga nuestras finanzas. Y con amor y sabiduría yo pueda acercar mi familia a Dios. Amén. Declare eso, la bendición. Ahora las mujeres, que Dios bendiga a mi esposo. Que Dios bendiga nuestro hogar. Y todo lo que tenemos. Que Dios bendiga nuestra salud. Que Dios me dé sabiduría para edificar nuestro hogar. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, hoy y por siempre. Todos digan amén. Que Dios te bendiga mucho en el nombre de Jesús. Aleluya.